Reunião de Estudos de Terminologia Rosa Cruz, Mundo do Pensamento. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje daremos sequência ao estudo das terminologias Rosa Cruzes encontradas no texto O Mundo do Pensamento, contidos no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, a maravilhosa obra básica dos ensinamentos Rosa Cruzes. Neste modelo de estudo, detalhamos as terminologias encontradas no texto em estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje faremos a leitura do texto O Mundo do Pensamento. Para darmos início à nossa reunião de estudos, elevemos as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Prosseguindo, faremos primeiro a leitura do texto O Mundo do Pensamento. O mundo do pensamento também se compõe de 7 regiões de diversas qualidades e densidades, e, à semelhança do mundo físico, o mundo do pensamento é dividido em 2 principais regiões. A região do pensamento concreto, que compreende as 4 regiões mais densas, e a região do pensamento abstrato, que compreende as 3 regiões de substâncias mais sutis. O mundo do pensamento é o mundo central dos 5 mundos onde o ser humano obtém seus veículos. Aqui se unem espírito e corpo. Esse mundo é também o mais elevado dos 3, onde presentemente tem lugar a evolução humana. Os outros 2 mundos superiores, no qual diz respeito ao ser humano em geral, são ainda praticamente uma esperança. Sabemos que os materiais da região química são empregados para construir todas as formas físicas. A estas formas são dadas vida e o poder de movimento pelas forças que atuam na região etérica. Algumas dessas formas viventes são impelidas à ação pelos sentimentos gênios do mundo do desejo. A região do pensamento concreto proporciona a matéria mental em que se envolvem as ideias geradas na região do pensamento abstrato. Manifestando-se como pensamentos formas, atuam como reguladores e equilibradores dos impulsos originados no mundo do desejo, pelos impactos recebidos do mundo dos fenômenos. Vemos, pois, como os 3 mundos em que o ser humano presentemente evolui se completam, formam um todo, o que demonstra a suprema sabedoria do grande arquiteto do sistema solar a que pertencemos e a quem reverenciamos pelo santo nome de Deus. Examinando mais minuciosamente as diversas divisões da região do pensamento concreto, constatamos que os arquétipos das formas físicas, não importam a qual reino elas pertençam, encontram-se na sua subdivisão mais inferior, ou seja, na região continental. Nessa região continental estão também os arquétipos dos continentes e das ilhas do mundo, os quais são moldados de acordo com seus arquétipos. As modificações da crosta terrestre devem produzir-se primeiramente na região continental. Enquanto o arquétipo modelo não for modificado, as inteligências que, para encobrir a nossa ignorância, denominamos leis da natureza, não podem produzir as condições físicas que alteram a conformação da Terra e que são determinadas pelas hierarquias que dirigem a evolução. Estas planejam as mudanças, como o arquétipo projeta as alterações num edifício, antes que os operários lhe deem expressão concreta.
Da mesma forma, efetuam-se mudanças na flora e na fauna devido às metamorfoses dos respectivos arquétipos. Quando falamos dos arquétipos de todas as diferentes formas do mundo físico, não devemos julgar que esses arquétipos sejam simples modelos, no mesmo sentido em que falamos de um objeto feito em miniatura ou feito de outro material diferente do apropriado ao seu uso final. Não são simples semelhanças nem modelos das formas que vemos em torno de nós, mas são arquétipos criadores, isto é, modelam as formas do mundo físico à sua própria semelhança ou semelhanças, porque frequentemente muitos trabalham em conjunto para produzir uma certa espécie, cada arquétipo dando de si mesmo a parte necessária para a construção da forma requerida. A segunda subdivisão da região do pensamento concreto denomina-se região oceânica. Poderia ser mais bem descrita como vitalidade fluente e pulsante. Todas as forças que atuam pelos 4 éteres que constituem a região etérica são vistas aqui como arquétipos. É uma corrente de vida que flui através de todas as formas, assim como o sangue circula pelo corpo, a mesma vida em todas as formas. Nesta região, o clarividente treinado pode comprovar quanto é verdade que toda a vida é uma. A região etérea é a terceira... Não, a região aérea é a terceira divisão da região do pensamento concreto. Aqui encontramos os arquétipos dos desejos, das paixões, do sentimento e das emoções, tais como os que experimentamos no mundo do desejo. Aqui, todas as atividades do mundo do desejo parecem condições atmosféricas. Os sentimentos de prazer e de alegria chegam aos sentidos do clarividente como o beijo das brisas estivais. As aspirações da alma assemelham-se à canção do vento na ramaria do arvoredo, e as paixões das nações em guerras, os lampejos dos relâmpagos. Nessa atmosfera da região do pensamento concreto, encontram-se também as imagens das emoções do ser humano e dos animais. A região das forças arquetípicas é a 4ª divisão da região do pensamento concreto. É a região central e a mais importante dos 5 mundos onde se efetua a evolução total do ser humano. De um lado dessa região estão as 3 regiões superiores do mundo do pensamento, mais o mundo do espírito de vida e o mundo do espírito divino. No lado oposto dessa região de forças arquetípicas estão as 3 regiões inferiores do mundo do pensamento, mais o mundo do desejo e o mundo físico. Portanto, essa região torna-se uma espécie de cruz, limitada de um lado pelos reinos do espírito e do outro pelos mundos da forma. E o ponto focal por onde o espírito é o ponto focal por onde o espírito se reflete na matéria. Como seu nome indica, a região das forças arquetípicas é o lar das forças arquetípicas que dirigem a atividade dos arquétipos na região do pensamento concreto. Dessa região é que o espírito trabalha na matéria de maneira formativa. O diagrama 1 demonstra essa ideia em forma esquemática. As formas nos mundos inferiores, sendo reflexos do espírito nos mundos superiores. A 5ª região, que é a mais próxima do ponto focal pelo lado do espírito, reflete-se na 3ª região, a mais próxima do ponto focal pelo lado da forma. A 6ª região reflete-se na 2ª e a 7ª na 1ª. O diagrama 1 demonstra essa ideia em forma esquemática.
as formas nos mundos inferiores sendo reflexos do espírito nos mundos superiores. A quinta região, que é a mais próxima do ponto focal, pelo lado do espírito, reflete-se na terceira região, a mais próxima do ponto focal pelo lado da forma. A sexta região reflete-se na segunda e a sétima na primeira. Notamos que há vários termos Rosacruzes, ou seja, palavras que na terminologia Rosacruz têm um significado totalmente diferente das mesmas palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Por isso é que os termos Rosacruzes, quando escritos em português, se iniciam com a letra em maiúsculo. Dentre os termos Rosacruzes no texto de hoje, escolhi os seguintes para defini-los e com isso ajudar na compreensão melhor do texto. Primeiro, o mundo do pensamento. O segundo, a região do pensamento concreto. O terceiro, a região do pensamento abstrato. O quarto, o mundo do pensamento concreto. Primeira região, a região continental. O quinto, o mundo do pensamento concreto. A segunda região, a região oceânica. O sexto, o mundo do pensamento concreto. A terceira região, a região aérea. Sétimo, o mundo do pensamento concreto. A quarta região, região das forças arquetípicas. O oitavo, mundo do pensamento abstrato, agora, seria a quinta região, região que contém a ideia germinal do desejo e da emoção dos animais e do ser humano. Nono, mundo do pensamento abstrato. Sexta região, região que contém a ideia germinal da vida mineral, vegetal, animal e humana. E a décima, o mundo do pensamento abstrato. Sétima região, região que contém a ideia germinal da forma mineral, vegetal, animal e humana. Então agora nós vamos ver um a um de uma forma mais esquemática. O mundo do pensamento é o mundo onde buscamos o material para criarmos as nossas ideias e conclusões e elaboramos os nossos pensamentos formas, quer dizer, nossas ideias projetadas através da mente e revestida do material da região do pensamento concreto. Se compõe de 7 regiões de diversas qualidades e densidades, e, à semelhança do mundo físico, é dividido em 2 principais divisões. Primeiro, a região do pensamento concreto, que compreende as 4 regiões mais densas. A região do pensamento abstrato, que compreende as 3 regiões de substâncias mais sutis. A quarta divisão do mundo do pensamento, a mais elevada das 4 subdivisões contidas na região do pensamento concreto, é a pátria da mente humana. Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza do que aquela que nós temos no éter refletor. Região do pensamento concreto. Compreende as 4 regiões mais densas do mundo do pensamento. Suprem a matéria mental com a qual incorporamos e concretizamos nossas ideias. É onde formamos os nossos pensamentos forma. Nossa mente é formada por substância da região do pensamento concreto. Região do pensamento abstrato, a segunda subdivisão superior da região do pensamento, compreende as 3 regiões de substâncias mais sutis. A gente pode notar por esse quadro vermelho. Estas 3 divisões superiores são a base para o pensamento abstrato. É de onde criamos as nossas ideias e conclusões. É onde nós, o ego, funcionamos e a partir daqui trabalhamos nas regiões e mundos abaixo. É também o mundo em que o anjo Jeová, o mais elevado iniciado dos anjos, vive. Ele é o ser que exerce o aspecto Espírito Santo, o movimento, o terceiro aspecto de Deus. Temos um veículo formado de matéria dessa região, o espírito humano. A primeira região do mundo do pensamento
Agora nós vamos subdividir cada uma, explicando as 7 divisões, tanto da região do pensamento, como a região do pensamento concreto, como da região do pensamento abstrato, uma por uma. Então, a primeira região, é a região continental. É a primeira subdivisão e, portanto, a mais densa da região do pensamento concreto. E, assim, a primeira região do mundo do pensamento. Na região continental é onde se encontram os arquétipos das formas físicas dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, que evoluem nesse esquema de evolução. Qualquer modificação que ocorra aqui, em qualquer forma da região química do mundo físico, note, qualquer coisa composta de sólidos, líquidos e gases, tem que primeiro ocorrer no arquétipo dessa forma na região continental. Enquanto não ocorrer a modificação no arquétipo dessa forma, não ocorrerá a modificação na forma da região química do mundo físico. Agora nós vamos passar para a segunda região do mundo do pensamento, ou também a que faz a segunda da região do pensamento concreto. Na região oceânica é onde se encontram as forças que atuam pelos 4 éteres, o éter químico de vida, luminoso e refletor, da região etérica do mundo físico. Para todos os seres que possuem corpo vital, os vegetais, os animais e os seres humanos, é nessa região que podemos ver uma vitalidade fluente e pulsante, fluindo por todas as formas, ou seja, a mesma vida em todas as formas. Aqui, um clarividente voluntário e treinado comprova o quanto é verdadeira a máxima de que toda vida é una. Agora, só uma subdivisãozinha aqui. O corpo vital, para dar contexto, é o que usamos para podermos funcionar na região etérica do mundo físico, conforme essa seta vermelha. Ali, nós, os animais e as plantas, ele é o condutor da vitalidade que torna possível praticarmos as ações. Agora nós vamos para a terceira região do pensamento, a região aérea, ou então também a terceira região do pensamento concreto. Aqui é onde se encontram os arquétipos dos desejos, dos sentimentos e das emoções que compõem os materiais do mundo do desejo. Aqui todas as atividades do mundo do desejo parecem com as condições atmosféricas. Por exemplo, para um clarividente voluntário treinado, ele percebe os sentimentos, os desejos e as emoções de prazer e de alegria, como se fosse o beijo de uma estação de verão. Para um clarividente voluntário treinado, aqui ele percebe os desejos, as emoções, os sentimentos resultantes das aspirações espirituais, como o suspiro do vento na copa das árvores. Aqui no Brasil nós temos a tal da maresia, que é muito manjada. Quer dizer, bate muito bem os conceitos de um e do outro. Aqui também nós estamos vivendo atualmente uma situação no mundo que daria para comprovar claramente, quem for clarividente voluntário treinado. Aqui as paixões das nações em guerra se assemelham aos lampejos dos relâmpagos. Nessa atmosfera da região do pensamento concreto, encontram-se também as imagens das emoções do ser humano e dos animais, ou seja, dos seres dos 4 reinos que possuem corpo de desejos. A gente pode notar nessa foto aqui dos raios, tem aqui canhão, bomba, tem até um tiro de um fuzilzinho aqui assim, sabe? Tá tudo aí. É para a gente memorizar e nunca mais esquecer. Agora nós vamos ver a 4ª região do pensamento, do mundo do pensamento, ou também a 4ª região da região do pensamento concreto. São a região das forças arquetípicas. Vão ser 2 slides, tá? É a região, pela sua importância, ela tem um assunto mais denso. É a região central e é a região mais importante dos 5 mundos. Do mundo físico, o mundo de desejos, o mundo do pensamento, o mundo do espírito de vida e o mundo do espírito divino, onde se efetua a nossa evolução total. Reparemos, de um lado,
para baixo, quer dizer, essas partes aqui, estão as regiões de material mais denso do que a quarta região, essa que nós estamos tratando aqui, que está nesse quadro vermelho. Ou seja, as 3 regiões inferiores do mundo do pensamento, mais o mundo do desejo e mais o mundo físico. Do outro lado, para cima, estão as de materiais mais sutis do que esta quarta região. Ou seja, as três regiões superiores do mundo do pensamento abstrato, a quinta, a sexta e a sétima região desse mundo do pensamento abstrato. A região do pensamento, a quinta, a sexta e a sétima região do pensamento, do mundo do pensamento, a região do pensamento abstrato, mais o mundo do espírito de vida e o mundo do espírito divino. Agora o segundo slide desse mesmo assunto. Essa região é onde residem as forças arquetípicas que dirigem a atividade dos arquétipos na região do pensamento concreto. Essa região é o ponto focal onde nós, o espírito virginal da onda de vida humana, manifestada aqui como ego ou tríplice espírito, quer dizer, o espírito humano, o espírito de vida e o espírito divino, também é chamada, nós podemos entendê-la como a individualidade. Nos refletimos na matéria, ou seja, no nosso tríplice corpo, o nosso corpo, ou seja, dando forma à matéria. Notemos bem, todas as formas que produzimos trabalhando nas três regiões inferiores do mundo do pensamento, no mundo do desejo, no mundo físico, são somente e tão somente reflexos do nosso trabalho real, espiritual, criador que fazemos nas 3 regiões superiores do mundo do pensamento, a região abstrata do mundo do pensamento, no mundo do espírito de vida e no mundo do espírito divino, utilizando os veículos que temos em cada um desses lugares. Agora nós vamos detalhar as 3 regiões da região do mundo do pensamento, as três regiões superiores do mundo do pensamento, ou a quinta, sexta e a sétima região do pensamento abstrato. O mundo do pensamento abstrato, a quinta região, é o que está nesse quadro vermelho. É a região que contém a ideia germinal do desejo e das emoções, dos animais e do ser humano. É a quinta região do mundo do pensamento, e assim a primeira região do pensamento abstrato. Como o próprio nome indica, aqui é que se origina as ideias que poderão ser revestidas de material de desejo, emoções e sentimentos, quando esses forem manifestados. Aqui, esse princípio se acha no primeiríssimo estágio de desenvolvimento. É nessa região que se origina o nosso veículo espírito humano, o nosso terceiro aspecto divino, ou seja, o terceiro aspecto do nosso tríplice espírito, que é constituído de espírito divino, espírito de vida e o espírito humano. Agora nós vamos estudar, como está nesse quadro vermelho, a sexta região da região do pensamento abstrato. Pensamento abstrato, a sexta região. Região o que ela corresponde? Ela corresponde à região que contém a ideia germinal da vida mineral, vegetal, animal e humana. É a segunda região do pensamento abstrato e assim a sexta região do mundo do pensamento. Nessa região, aqui contém a ideia germinal da vida mineral, vegetal, animal e humana. Aqui é que se origina as ideias que poderão ser revestidas de material de vitalidade quando esses forem manifestados. Aqui também esse princípio, quer dizer, a ideia germinal de vida mineral, vegetal, animal e humana, se acha no primeiríssimo estágio de desenvolvimento. Passando agora para a sétima região, da região do pensamento abstrato,
ou a sétima região do mundo do pensamento, que ela trata do seguinte: é a região que contém a ideia germinal da forma, mineral, vegetal, animal e humana. É a terceira região do pensamento abstrato, e assim a sétima e a mais sutil região do pensamento, do mundo do pensamento, ou a terceira região região do pensamento abstrato. A região que contém a ideia germinal da forma, mineral, vegetal, animal e humana, é onde se originam as ideias que poderão ser revestidas de forma quando se forem manifestadas. Aqui também, esse princípio de a ideia germinal da forma mineral, vegetal, animal e humana se acha no primeiríssimo estágio de desenvolvimento. É uma coisa muito interessante a gente observar que é o seguinte: a quinta região, ela é a ideia germinal do desejo e emoções dos animais e do homem. A sexta região, ela tem a ideia germinal da vida. E a sétima tem a ideia germinal da forma. Era essa a minha dúvida, desculpa, eu estava até olhando aqui. Tudo bem, eu fiz de propósito aqui para falar no final, dar esse ressalto. Então, é uma coisa muito interessante, porque se a gente usar essa informação da quinta, sexta e sétima região para a título de meditação, nós vamos fazer associações com uma série, a nosso desenvolvimento desde a era do período de Saturno até a gente chegar aqui no período terrestre. Nós fazendo uma associação, nós vamos ver que é interessante, porque primeiro é a ideia germinal do desejo e das emoções. Depois vem a ideia germinal da vida. E a sétima, da forma. Da forma. Olha que interessante. Estava achando que era igual, eu até fui procurar. Acho que Não, a hora que eu montei isso aqui, eu falei assim, opa, peraí, isso que tem que... Aí na hora veio a ideia, mas encaixa direitinho com a região, com a nossa involução. Quer dizer, quem fez sabia que estava sabia fazendo. muito bem o que estava fazendo. Bem, agora nós vamos abrir essa parte a segunda parte da reunião. Uma coisa interessante, né? Vocês observaram isso. Mas quando a gente vai falar do mundo, da região química do mundo físico, as coisas ficam fáceis, tá? O sólido, líquido, gases, está tudo aqui. Pô, a gente fala que é com uma maestria violenta. Quando eu falo da etérica também, éter, luminoso, é isso, aquilo, pá, pá, pá. Quando eu falo de desejo, então, pega fogo, porque é fácil falar de desejo. Desejo inferior qual é? Desejo superior qual é? Esse é assim, esse é assado, esse pega ali, esse pega aqui. Aí, a hora que chega no pensamento, já começa a dar um enrosco na gente, entendeu? Porque, falar pensamento superior, pensamentos inferiores. Não existe pensamentos inferiores e superiores. Existem pensamentos que você usa material das regiões inferiores, que é pensamento forma, mas quando você usa das regiões superiores, já não é mais pensamento, já é ideia. Então não existe pensamento inferior. Quando você fala em pensamento inferior, você está falando de desejo, porque como o pensamento está colado no desejo, um pensamento inferior, na verdade, é um desejo inferior que você tenta transformar em pensamento forma. Entendeu? E que é uma excrescência, porque você não consegue. Pega aqui as três regiões inferiores do mundo do pensamento, que é a região do pensamento abstrato, você não consegue dizer que a continental, a oceânica ou aérea é coisa inferior. Não faz sentido, entendeu? Pô, o que é pensamento inferior? Quando eu penso sobre sexo. Não, você não está pensando sobre sexo, você está desejando sexo. Esse é o limite. Posso fazer uma analogia e vocês me corrijam? Que me chamou a atenção, que o Luiz colocou bem no princípio da apresentação dele, e fica um tanto evidente o quão importante é a cruz. Ou seja, está referenciado ali, tá? A cruz, se a gente der seguimento nela, o que é? Um cruzamento. Não é isso? Se a gente vê ali que o Luiz colocou, e o Carlos acabou de colocar, olha quão sutil é, porque
entre o mundo do desejo, que nós estudamos, e o mundo do pensamento, essa linha, esse cruzamento de um ao outro, quão sutil é, que é o que você explicou aí, certo, cara? Sim. Ou seja, o mundo do pensamento é um, o mundo do desejo é outro, só que a gente faz esse cruzamento. E o Luiz colocou bem também a outro ponto, onde há o cruzamento entre o espírito E a forma. e a forma. Que é a quarta região. Exatamente. Então, esse limite é tão assim tênue, que se a gente trazer para o nosso mundo físico aqui enquanto indivíduo, se a gente ver, nós somos uma cruz. A parte superior, cabeça, onde Isso. produz o nosso pensamento, aqui é a divisão. E a parte inferior, o que? Coração. Coração. O que? Mundo, nossos desejos. Desejos. Ou seja, esse cruzamento entre, se você pegar a cruz, está dizendo, o madeiro superior, o ser humano, Isso. que já tem o quê? Em detrimento dos demais reinos, a mente. Exatamente. Não sei se Sim, eu isso consegui mesmo. passar a analogia que existe sobre a cruz. Sim. Esse cruzamento e esse limite, muitas vezes tênues e muitas vezes também bem definido. E mesmo aquele negócio, está tão claro assim o mundo do pensamento ali que o Luiz explicou, com os mundos espirituais, que a passagem de um para o outro, o que é? Enquanto cada um de nós não encontrarmos e não carregarmos a nossa cruz. É um tema Interessante, tão complexo. Talvez de tudo que eu já aprendi ou tentei aprender, é o que mais é o mais difícil. Para mim, acho que não sei, talvez para todo mundo. Daí, assim, até as perguntas que a gente vai fazer fica difícil de expressar. Mas digamos assim, não sei se é uma bobagem. Digamos assim, vamos pensar no desejo inferior, que a gente entende mais fácil, né? Verdadeiro. Bom, tem um louco lá, ficou com raiva de alguém e deseja matar esse alguém. Por enquanto é desejo. Daí ele consegue, daí ele planeja como ele vai fazer. O desejo dele já não é mais um desejo, né? Então, mas aí tem uma coisa que o Max Hender, aí para quebrar isso daí, tem uma coisa que o Max Hender fala o seguinte: nós egos, nós, como o Luiz já apontou, nós, todos nós aqui, estamos na região do pensamento abstrato. Nós, mundo das ideias. Estamos funcionando no mundo das ideias. É um absurdo isso, né? É aonde começa tudo. Então, é impossível começar qualquer coisa pelo desejo. É impossível, não existe, não tem como. Por que não tem como? Porque tem vamos ver aí na frente como funciona isso. Tudo começa pelas nossas ideias. Ideias. Aí essas ideias, que está na região do pensamento abstrato, se a gente quiser, a gente a envolve em pensamento forma, em material da região do pensamento concreto, que é pensamento forma. Só que como a nossa mente, e na região do pensamento concreto, a gente trabalha com o veículo mente. Na região do pensamento abstrato, nós trabalhamos como ego. E atualmente, como o Max Hender ensina, a gente trabalha no veículo espírito humano. Então a gente não consegue trabalhar no veículo espírito divino nem espírito divino. Nós, egos, Atualmente, né? atualmente, nós trabalhamos no espírito humano. O espírito humano não está contaminado com desejo. O espírito humano é do pensamento abstrato. Por isso que nós vamos estudar um conceito que o estudante Rosa Cruz é orientado a desenvolver a mente abstrata, entre aspas, que a mente abstrata é o espírito humano, porque é a mente formada de material das regiões do pensamento abstrato. Porque, como o Luiz bem apontou, a nossa mente hoje é funcionada 100% material da região do pensamento concreto, pensamento forma. Então, nossa mente é formada de pensamento forma, certo? Só que o pensamento forma está contaminado com desejo.
lembra que já foi falado aqui? Você não consegue ter um pensamento que não está contaminado com desejo. Você só consegue isso na consciência victória de Júpiter. Lembra, como é que os irmãos maiores ensinam os neófitos? Lançando no campo egóico exatamente aquele conhecimento que ele quer passar sem nenhuma dúvida. Como você faz isso? Consciência de Júpiter. Na nossa consciência, se eu fizer telepatia com qualquer pessoa, a minha telepatia está contaminada com o meu desejo. Olha. Esse é um problema. Então, quando eu telepaticamente me comunico com outra pessoa, por meio do pensamento, que telepatia é pensamento, telepatia não consegue fazer pelo desejo. Pelo pensamento, esse meu pensamento está carregado de desejo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu chego telepaticamente, transmito a imagem de uma cadeira por um outro irmão ou outra irmã pensar, esse meu pensamento já vai à forma da cadeira. E não deveria. Deveria ser a forma de cadeira perfeita. A cadeira real, perfeita. E não aquela cadeira que eu estou pensando. Mas eu não consigo fazer isso porque eu estou usando a mente está contaminada pelo desejo. Então, olha que interessante. Quando eu falo que eu tenho um desejo de sexo, eu não tenho desejo de sexo. É que eu já gerei uma ideia de sexo, eu posso ter essa ideia de sexo, que aí quando eu enchi essa ideia de pensamento forma, já grudou o desejo do tipo de sexo que eu quero. Eu quero sexo com uma mulher, eu quero sexo com um homem, eu quero sexo grupal, eu quero sexo anal, eu quero sexo de suruba. Já está tudo montado, já está tudo cravado. Então, porque é por causa do meu desejo. E o meu desejo, ele está relacionado justamente com aquilo que eu quero, e não com aquilo que deveria ser o correto, entendeu? Eu quero um sexo para procriar um irmão, uma irmã, dar chance dele. Esquece. Não vai por aí, entendeu? Mesmo que você tenha uma ideia, eu tenho uma ideia de ter de trazer um ego avançado. É a minha ideia, trazer um ego avançado. Aí eu vou colocar pensamento forma. Para fazer isso eu tenho que ter primeiro eu tenho que estar muito bem espiritualmente. Depois eu tenho que buscar uma parceira tão bem espiritualmente quanto eu, ou melhor do que eu. Como eu vou descobrir essa parceira? É pelos olhos, é pelo cabelo, é pelo tamanho, é pela beleza externa? Não. Não, inclusive hoje de maternidade tem um negócio muito legal, que é isso o seguinte. O Maxena ensina, ele orienta. Aliás, quem orienta não é o Maxena, Augusta Fossheim. Como é que você deveria escolher a sua parceira ou o seu parceiro? Astrologicamente harmoniosa. Harmonia astrológica. E semelhante traz semelhante, através das sinastrias entre aspectos, entre um horóscopo e outro horóscopo. Quem escolhe isso? Entendeu? Como é que você escolhe isso? Quem que se escolhe isso? Mas é isso que é orientado. Tá o certo? Porque se você fizer isso e os dois estiverem muito bem espiritualmente, logicamente você vai dar chance a um irmão, uma irmã que precisa desse ambiente altamente espiritualizado para ter a chance de desenvolver aqui. Entendeu? Então, tudo começa com a ideia. Só que quando você puxa o pensamento forma, já gruda os desejos, já vira uma meleca só. Então, voltando àquele exemplo cruel que eu dei, porque queriam bem, num primeiro momento, o cara não desejou matar, foi uma ideia primeiro. Depois que o desejo veio e assumiu. Então, aí é que tá. Tudo começa com a ideia. Qualquer uma. Só que como a gente não gosta, muita gente não gosta de pensar. Tanto é que se você pega um filme muito cabeça, tem muita gente que tem, que filme chato. Não é assim? Não é assim que nós já vimos? Ou uma música erudita elevadíssima. Pega uma música, por exemplo, tem gente que não gosta de Beethoven, não gosta de Bach, de nenhuma música. De Bach, nenhuma de Beethoven. Você pode gostar de uma, não gostar de outra, mas você não gostar de nenhuma. Não, dá sono. Nossa, essa música... Se eu botar um... Música de igreja. Se eu chegar e botar uma música erudita para limpar a casa, eu não vou conseguir limpar a casa, pô. Entendeu? Tem que botar, no mínimo, uma Carmina Burana. E aí... Aí eu até destruo a casa, de tanto negócio. Entendeu? Mas
Você ainda foi Por muito quê? bom. Né? Foi mesmo. Mas por quê? Porque a gente não gosta de pensar. Então, a hora que você pensa, aquele negócio, lembra? Pense primeiro e faça depois. A coisa mais difícil, porque a hora que você pensa, que sai fazendo. Por quê? A hora que você pensou, você já botou o pensamento em forma, já entrou no desejo, já quer fazer. Quando o segredo é o quê? Quando se você é arquiteta, você sabe. Não é? Pô, você vai bolar um projeto, quero um lápis e um papel. Não, eu quero bolar o projeto primeiro aqui, ó. Primeiro eu quero estar aqui. Né? E tem pessoas, olha, a maioria das pessoas não gostam disso. Você já tem uma ideia? Então vem cá, escreve aqui para mim sua ideia. Cara, peraí. Tudo aqui, ó. Se eu escrever para cá, já não é mais ideia. Já é pensamento, forma, desejo e pior ainda, já estou fomentando meu músculo aqui para escrever. Então, nós, seres humanos, nós temos dificuldades homéricas em pensar. Homéricas. Tanto é que se você ficar... Experimenta você chegar na sua casa, né, onde você está com a família inteira, e você ficar num canto parado assim. Só observando. Não, os olhos fechados assim. O que as pessoas vão falar? Tá dormindo. Não dormiu à noite, foi pra gandaia, e deve estar com algum problema de dormir sentado. É a idade já faz você ter suas... Vou falar de tudo, mas ninguém vai falar que você está ali pensando. Ninguém vai falar que você está pensando. Dificilmente vai falar assim, não, ele está no seu momento de pensamento. Tanto é que, como é que se faz alguns movimentos por aí? Vamos fazer reunião de pensamento. Então, fica todo mundo quieto. Então. Igual tem uma colega nossa que... Yoga é muito bom, não estou falando que yoga é ruim, né, Sueli? Sim. Yoga, eu gosto, yoga é bom. A yoga básica, tá? A básica é boa, as outras não, porque as outras têm posições que têm problema de interferência para quando você tem um corpo ocidental. Mas a yoga é normal. Tem uma pessoa, né, que foi fazer uma yoga. Yoga é o que é yoga? É você parar mesmo, você parar de tudo, parar de desejar, para tentar focar em pensamento, né? Essa é a função da yoga, pensamento. Aí a pessoa está parada lá. Ela fala assim, eu não consigo fazer yoga, por quê? Eu estou parado aqui, estou pensando, eu tenho que lavar roupa, depois eu tenho que passar roupa, o que eu vou fazer na janta hoje? Puxa, eu descobri que hoje não tem alface. Quer dizer, ela não consegue, e tudo isso que é desejo, nada disso é pensamento. Porque ela está falando o quê? De coisas, de desejos, né? Preciso passar roupa, é desejo, necessidade de passar roupa, preciso comprar alface, desejo de fazer a salada de alface, é tudo desejo. Então, quando a gente está... Esse capítulo é importante porque olha que impressionante. A maioria das pessoas enroscam no mundo do desejo. Seja nos cursos, seja nas discussões. Passa facinho pelo mundo do pensamento. Ué, como assim? Como passa facinho no pensamento? Passa facinho pelo mundo do pensamento porque não consegue entender o mundo do pensamento. É muito simplista o negócio, muito simplista. Tanto é que eu já vi isso em várias palestras. Olha, nós não podemos ter pensamentos inferiores. Como? Dá vontade de levantar a mão e falar, mas vem cá, me explica para mim. Me dá um exemplo de pensamento inferior. Pensamento de sexo inferior. Não. Pensamento não é de sexo, é desejo do sexo. Você não tem... Olhe lá, por exemplo, pega igual nós fizemos no ano passado. Desejo de tal coisa, impersonalidade. Não foi isso, não é assim? Uhum. Desejo que é paixão. Aquele desejo de ter um carro novo. Região dos desejos. Beleza. Filantropia. Não, filantropia está lá em cima. Tal. Agora aqui, olha as regiões do mundo do pensamento e vê se tem algum material. Desejo de pensamento de sexo. Qual é o material que eu vou usar para ter pensamento de sexo? Não existe, porque não existe o pensamento de sexo. Existe o desejo. Estamos falando de sexo, mas é uma coisa de qualquer coisa. Desejo de comer, pensamento de comer um pudim. Não existe pensamento. Vai lá. Qual material que eu vou pegar para desejar comer alguma coisa? É na oceânica. Só se for oceânica, entendeu? Mas não existe, não existe. Por que não tem? Em suma, se a mente não estivesse contaminada pelo desejo, por exemplo, como eu falei, esses crimes, a pessoa pensaria sem o desejo. Quer dizer, eles não existiriam. Não, veja bem. A ideia de matar alguém não existe. Você não tem como ter ideia. Porque, veja bem, quando você está trabalhando no mundo da ideia, você está trabalhando como espírito, como ego. O ego, lembra-se disso, o ego, ele é sábio. Nós somos sábios. Sim. Nós somos sábios. É o desejo que está lá embaixo. Nós somos sábios. Nós somos sábios. O que nos atrapalha, isso o Max ainda fala também, é quando a gente está envolvido com corpos.
Porque os corpos cegam a gente, vão cegando a gente, entendeu? E são cegando por quê? Pelo material. Por exemplo, quando eu desço, eu pego material para a mente, não pego? Se eu pegar muito material do pensamento abstrato, eu tenho facilidade em pensar abstratamente, então eu tenho totalmente a liberdade de desejo. Certo? Meu desejo não está contaminado, porque eu criei uma mente com muito mais material do pensamento abstrato. Eu consigo hoje só iniciado. Só iniciado que precisa construir um corpo do zero. Mais essa. Porque a maioria dos iniciados não precisa construir um corpo do zero, então ele não precisa construir uma mente. Ele tem a própria mente, o corpo mental dele já construído, que é corpo mental, não é veículo mente, né? E dali ele só constrói um corpo vital e um físico para se manifestar aqui. Então ele não tem mais problema, ele não tem mais problema de contaminação da mente pelo desejo, o iniciado, certo? Mas suponhamos que a gente não seja iniciado e que a gente conseguisse, na descida nossa, quando a gente está pronto aqui, a primeira coisa que você faz, lembra? Você vai para o mundo do pensamento, pegar material para a mente. Suponhamos que a gente consiga ter a capacidade de só pegar do material da região do pensamento abstrato, né? Por semelhante, traz semelhante. Então eu não vou pegar da região do pensamento concreto, porque eu não tenho semelhança àquelas regiões. Eu tenho semelhança às três de cima. A seis de cima, ela é imune a desejo. Então eu teria o que? Uma mente abstrata aqui. Que era a mente de quem? De um cara chamado C, termina com O. Quem tinha uma mente totalmente abstrata? Cristo. Cristo. Lembra, a mente não era de Jesus. Não, a mente é do Cristo. O corpo de desejos é do Cristo. Sim. Então, a mente do Cristo é uma mente abstrata, é uma mente sem contaminação. Não é verdade? Só que acontece o seguinte, quando eu vou descer, eu tenho semelhante atrás de semelhante, eu tenho semelhança de materiais dessa região de pensamento concreto, que não é ruim. Olha lá, os nomes ali são bonitinhos, tá vendo? Ó, continental, oceano e aérea. Então, o material de pensamento forma é joia. Só que como a minha mente está contaminada com desejo, eu lambuzo, eu sujo a minha mente com desejo, vamos dizer assim, entendeu? Então a minha mente, tanto é que, veja bem, são pensamentos formas. Pensamentos formas. Eu não consigo ter pensamentos formas sem ter a contaminação do desejo. Quer ver um exemplo? Max Sandler fala o seguinte, que quando ele foi orientado para ir no templo, lá na Alemanha, na época lá, o templo estava na Alemanha, na Boêmia, né? Floresta da Boêmia, né? Não é isso, né? Isso, Boêmia, Floresta Negra. Isso. Ele foi atrás de um templo. Lembra que ele fala? Templo suntuoso, lindo, não sei o quê. E o irmão maior foi com ele. O velhinho lá, né? O senhorzinho lá, certo? E chegou lá numa casinha. Ele escreve a casa era boa, não era uma choupana caindo nos pedaços, mas era uma casa simples, móveis simples, tudo simples. Max Sandel falando, ele dizendo, eu pensei que eu ia achar um templo lindo, cheio de luz, não sei o quê, e achei aquela casinha. Por quê? Porque o Max Sandel também, a mente dele também é contaminada pelo desejo. Só que ele tem controle, que é o que a gente estuda aqui. Controle. Você tem, mas não quer usar. Né? Uma coisa é você ter e querer usar. Outra coisa é você ter e não querer usar. Então, o trabalho de controle nosso é, eu sei que eu tenho, mas eu não quero usar. E ter a consciência é importante. Sim, sim, exatamente, ter a consciência disso. Mas eu acho, isso é opinião minha, eu acho que isso é a maravilha do estudante Rosa Cruz. É você saber que você tem a consciência de que você tem, mas você fala, não quero usar. Certo? Isso é maravilhoso. Eu tenho a tendência de ser, sei lá, mentiroso, mas eu não vou mentir. Eu não quero mentir. A escolha é minha. Eu tenho a tendência a ser ciumento, mas eu não vou ter ciúmes. A escolha é minha. Sabe, essa briga dentro de cada um de nós, de saber que ter. Primeiro que você falou, Magali, você tem que ter a consciência de que você tem. Mas você fala, não vou usar. Gente, isso dá uma força pra gente, sabe? Eu acho, dá uma... Sabe, tipo assim, é uma vitória interna. Pessoal. Não precisa falar para ninguém. Você não precisa chegar e falar assim, você tá vendo meu tema aqui, Eu tenho uma deficiência aqui, de ser burro.
Mas eu não quero ser burro. Você está vendo como eu não sou burro? Vou me esforçar mais. Você não vai falar assim, você não precisa falar isso. Aliás, se você falar Você isso, nem vai falar, você já- você tá sendo pior do que o burro, se você falar assim, certo? Mas tem gente que fala. Tem gente, eu já vi gente, vocês já viram também, a pessoa pega, tem o oroque debaixo do braço, aí você fala com ela e fala assim, não, é porque, igual uma vez aconteceu comigo. Olha, tá vendo aqui, olha, eu tenho a capacidade de desdobramento. Tá vendo aqui, olha o meu tema aqui. Eu olhei para ele e falei assim, desdobramento? Eu posso sair daqui, ó, estou em outro lugar. Eu falei, é? Olhando o tema dele, é? É. Tá bom, então sai agora desse lugar e volte. Falei para ele. Pronto. Aí ele falou assim, fui e voltei. Eu falei assim, você não foi, e o pior, você não voltou. Ele falou assim, você não entende nada de horóscopo. Pegou o tempo e baixou o braço do braço. Entendeu? Então, o que é? O cara ele não tem um domínio, ele não tem essa consciência. Né, de ser humilde e falar, se eu tenho essa capacidade, primeiro eu não falaria para ninguém. Você não pode falar para ninguém. Segundo, eu falo assim, o que eu vou fazer com essa capacidade? Se eu não tenho o que fazer, então eu não vou usar. Quando for necessário. Quando eu souber o que eu tenho que fazer, eu uso. Se eu não sei, eu não vou usar. Entendeu? É essa coisa bacana. Agora, nessa luta está sujeito a diversos escorregões. Ah, sim. Sabe São como as tentações e as provas. Né? Minha ponderação de como é fácil você identificar isso. Muito fácil. A pessoa que fala demais já foi. Tem alguns perfis, Você falou né? tudo. Você falou Tem tudo. alguns perfis aí que dá para... Quem fala de menos, primeiro não vai nunca. Já sabe que não pode fazer isso. Não vai fazer. Mas sabe o que está acontecendo Isso mesmo. ultimamente? Você chega numa rodinha, todo mundo fala, aí você para, pensa e fala assim, peraí, mas isso tudo aí que eles estão falando é uma relevância que não cabe nesse assunto, porque, vamos supor assim, o Brasil, oh, peraí, sabe quanto por cento que o Brasil responde pelo comércio mundial? Os caras, 1%. Acabou a conversa. Mas é a estragou época tudo. da retórica agora, né? Sabe aquela coisa que murchou, não tem valor, nada, tudo aquilo que foi falado não serve para nada. Será que o Ricardo não quer perguntar? Opa, eu gostaria de dar um ressalto nessa quarta região do pensamento, é fantástico. Depois eu vou dar uma região também, um ressalto na terceira região. Na realidade, ele ia fazer assim. Não tem muito bem essa linha de divisão ali entre o mundo do pensamento e o mundo do desejo? Embaixo. Eu tinha tirado isso daí. Ela iria misturar o mundo do desejo com essa parte inferior do mundo do pensamento. Mas eu falei assim, não, isso é um conceito meu, né? Que é como eu entendi, não está escrito. Não, hoje em dia é isso mesmo. Hoje em dia. Eu falei, eu vou deixar essa linhazinha aqui, porque é assim que está no livro. Sabe? Porque na realidade é uma névoa entre o mundo do desejo. Ô Luiz, você tem razão, porque veja bem, o corpo de desejos nosso é um ovoide formado por vórtices. Isso. Certo? Mas é um ovoide, né? O ovoide mais o vórtice. O corpo vital e o corpo denso estão no centro desse ovoide. Você tem os vórtices, você tem o vórtice maior aqui no fígado. Certinho, você consegue identificar os vórtices no joelho, no fígado. A maioria dos vórtices na cabeça, tá certinho. Agora, a mente é uma nuvem. Não tem forma, é uma nuvem. Então ela é tão fraquinha, mas tão fraquinha que o corpo deseja. Entendeu? Então, se você falou, infelizmente, é isso mesmo. O mundo do desejo, ele invade a região do pensamento concreto. Tanto é que você não pode ter pensamento forma sem desejo. Concorda? Agora, a pergunta. Como é que você consegue ter um pensamento forma sem desejo? Está aqui. Aonde é que Maxêncio sugere para você experimentar a maravilha de ter um pensamento forma sem desejo? O que ele sugere que se faça aqui? Acho que quando você faz cálculos, é uma forma de você pensar sem você ter desejo. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas de astrologia empaca porque não quer fazer cálculo ou vai direto para programa de computador. Olha a fuga do mundo, olha a fuga do desejo. Olha a fuga do desejo, quer dizer, tipo assim, eu não quero ter pensamento abstrato. Porque quando eu sei como eu tenho que fazer, eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não sou bom em matemática, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Saúde. Olha, você falou uma coisa que não bate no mundo físico, né? Que cálculo é pensamento abstrato, porque no mundo físico a gente diz o tempo todo que cálculo é lógica, né? Mas não, é uma mas confusão. acho que é legal, fala um pouco disso, Fred. Não é porque, veja bem, lógica, eu fiz matemática, uma boa parte, eu tive aula de lógica. Lógica não tem nada a ver com matemática. Isso. Por exemplo, você fala assim, ó, um problema de lógica, provar que um gato tem 3 rabos. Você fala, mas isso não é matemática? Não, mas é lógica. Ah, você pode até fazer uma Entendeu? representação. Não, você pode usar no esquema, mas você não usa conta. Não, que daí a lógica... Matemática você tem que usar conta. São confusões. que Sim, existem. conta. Olha, a conta, nós vimos em matemática esotérica que a conta é mais menos. Mais menos. O Nem dividir e o vezes, ele é subconjunto de mais menos. É. E todo o resto, integral, derivada, o caramba 4, é tudo mais menos. Olha que interessante, né? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, uma parte responde o mais ou menos, mas outra parte responde, dividir e multiplicar. Não é mais menos. Você já fez um programa para ensinar o computador a fazer multiplicação? Não. Você usa a operação mais. É mais que a menos. única coisa que o processador sabe fazer é mais. E você sabe por quê? E você sabe por que é mais menos? É. Sabe por que é só mais menos? Porque no macrocosmo reflete o que é microcosmo. Isso. O que o macrocosmo diz? Ou que você soma, você sobe, ou você desce. Certo? Ou você sobe mais, ou você desce. Certo? Macrocosmicamente. Então, microcosmicamente tem que ser mais ou menos. Ah, mas e o vezes? O vezes é uma sequência de mais. E o dividido é uma sequência de menos. Entendeu? Nossa, Então que não legal. tem. Então, ou seja, a desculpa nossa é uma desculpa da preguiça nossa. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, cada um tem a sua, certo? As desculpas para não fazer essa atividade, cada um tem o seu. Tanto é que quando você não quer fazer uma coisa, você mentalmente, né, através do computador, você abre uma listinha de justificativas. Sabe que Vou usar essa, vou usar aquela, vou usar aquela. tem uma outra maneira aí que tem esse entendimento. Porque se você pegar o mais ou menos, significa o seguinte, que é 1, é 2, é 3, é 4, você está aumentando. Ou você vai diminuir, vai diminuindo. regredir. O multiplicar significa você pegar 2 vezes 2, você está pulando. Está pulando. Você não pode Você pular. não pula degrau. É verdade. De jeito nenhum. O dividir é a mesma coisa. Você Tá. vai pegar lá o 9, dividir por 1, você está pulando a etapa. Não, você não pula. Tá? Então, tem Ilusão. toda uma sequência que não tem como ser a multiplicação e a divisão. Barato. O Glauco, e tem uma coisa interessantíssima no universo. Só Deixa eu uma coisa que ajudar você. Entre o mais e o menos, não existe a operação ficar parada. Não existe. Não existe isso. E foi inventado o numeral 0 na Índia por um artifício de um monte de equação lá que precisava, não dava certo se não tivesse o número 0, o 0. Porque é para expressar uma ideia. Agora, no universo não existe. Ou você cresce ou você subtrai. Ou você incrementa ou decrementa. Mas ficar parado não existe. Porque os planetas, as estrelas, nenhuma, no universo inteirinho até agora, nenhum telescópio encontrou Tanto é que não alguma coisa existe, parada. gente, não existe o zero absoluto. Não existe. Existe assim 0,000000001. Não existe o zero absoluto, não existe. É ilusão nossa. É um dos esquemas É lá uma do aproximação, Hubble. é aproximação. Puseram uma semana ele olhando para um lado lá, os caras falaram assim, não, lá é parado. É nada, cara. Ele movimentou Sempre tem. um tantinho lá. Sempre tem. Se a vida de Deus está envolvendo Movimento. tudo, não, é movimento, envolve tudo, como é que pode ter um lugar que não tem nada? Uma hora dessa, a cabeça louca aqui fica pensando assim. Mas onde surgiu? para não. Mas aí o Max ainda foi esperto aqui. Para você não ficar só enfadonho em matemática, ele dá umas outras opções para você experimentar o seu pensamento livre do desejo. Certo? Quais outras opções que ele te dá? Estudar
astrologia? Esquema de evolução. Esquema de evolução. É aquilo que eu falo, aquilo que vira e mexe eu falo. Você tem que saber, de cor e salteado, onde estão os globos obscuros entre o período lunar e o período terrestre. Você tem que saber. Ah, mas como eu vou saber? Estudando. Ah, mas é muito chato. Opa! Realmente é chato, porque você não tem desejo nenhum. Qual o desejo de você saber, se você não precisar falar para ninguém, só para você, onde estão os globos obscuros entre um período e outro? Qual o interesse desse? O interesse é você, justamente, você ter esse conhecimento sem desejo. Você não tem desejo nenhum. Qual o desejo? Qual a vantagem? Ah, não sei, não, eu tenho que saber porque eu vou dar uma palestra sobre isso. Bom, aí é outra coisa, aí é desejo. Mas você saber para treinar o seu pensamento abstrato sem falar para ninguém. Esse é o grande X da questão. Porque quando a gente está envolto do desejo, é essa vontade que você tem. Putz, eu fiz uma coisa tão boa. Não consegue ficar com você. Você tem que exteriorizar, eu fiz. Multiplicar. De certa maneira. Mas esse é o que as pessoas... elas Sequência de precisam. somas. Sequência de somas. Ela vai para o desejo. Então, não pode. Sempre vai para o desejo. O desejo, eu tenho que mostrar. A pessoa não consegue ficar com ela, é dela. Ou seja, ela fez o bem para o outro ali, mas ela tem que falar. Como é que é? Fala nos caipiras da comichão. Falar para os outros. A outra coisa que o Glauco já adiantou, que é a forma da astrologia, Rosa Cruz, a astrologia espiritual, não tem nada a ver com a astrologia que hoje tem. Porque a astrologia que hoje tem, ela é uma carga pesadíssima em desejo. Pesadíssima. Por quê? Porque a grande maioria que estuda astrologia quer saber astrologia para saber se vai casar, se vai ter filhos, se vai ficar rico, se vai trocar de emprego, se é melhor fazer plástica, se é melhor botar... Quer dizer, não tem nada a ver com a astrologia. A Rosa astrologia Cruz. da Rosa Cruz tem um propósito. Sim. É a única E coisa de até hoje. pregar o evangelho E curar os enfermos. curar os enfermos. Exatamente. Esse é o objetivo da astrologia. Exatamente. Que não tem desejo nenhum. E a mais simples de todas, tá? Por que você não tem desejo nenhum? Porque você tem que fazer isso de maneira anônima. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. É totalmente anônimo, anônimo e desinteressado. Tanto é anônimo e desinteressado que quando você se torna um auxiliar invisível, praticando a astrologia durante o dia aqui, você pratica a astrologia do lado de lá para fazer a cura. Porque sabe a cura Rosa Cruz tem uma parte física e uma parte espiritual. A parte espiritualizada é a afinidade, a gente já viu aqui, a afinidade astrológica do lado de lá. Né? Olha, o auxiliar invisível, para começar a se lembrar do que fez do lado de lá, tem que rodar muito, entendeu? Por quê? Justamente para ele não cair na tentação de, suponhamos um caso assim, esdrúxulo, né? De chegar e lá e curar o Luiz, lá do outro lado. Ele deu a tentação de chegar aqui e não querer falar, mas dar aquelas indiretas, sabe? Do tipo assim, e aí, você tá melhor? Aí o Luiz fala Essa assim, dorzinha que você tá... o Luiz fala assim, nossa, eu não falei pra ninguém que eu tava doente, entendeu? Começa a dar, aí, aconteceu isso daqui, é magia negra. Magia negra do auxiliar. Então, para ele evitar isso, ele roda muito do outro lado lá, inconsciente, e depois começa a ter alguns lampejos, algumas lembranças, assim, muito esporádicas, e com pessoas que ele não conhece. Justamente para evitar, é todo um trabalho para evitar de cair na tentação, né? De quando chegar aqui e falar assim, curei você. Magia negra. Como é que é? Magia negra. Olha, Carlos, uma coisa que me chama muito, vocês estão comentando, é a pequena experiência que eu tive. Quando eu comecei lá, já me interessou a astrologia e tal. Mas eu aprendi uma coisa, se você falar entre amigos assim, que não estudam, eu comecei a estudar astrologia, que interessante. Sabe o que é a primeira coisa? Faz meu mapa. É isso mesmo. Aqui vou fazer teu mapa, eu não sei fazer. Tem um monte de gente que escreve É um lá no negócio contato estranho falando isso. isso, que gostaria de fazer só o curso de astrologia. Aí você fala que não, que, né? Você responde e tal. Mas Primeiro é o preliminar e tal. Aí outros escrevem já, olha, eu quero me inscrever no curso preliminar, mas alguém pode levantar meu mapa astral? Já escreve assim, ó. Então que a gente Mas tem é um que nós estamos quadrinho lá falando de aqui, perguntas que mas, vem gente, todos os dias. Mas é que nós estamos falando gente, aqui, tudo contaminado pelo desejo. Sim, é o que a Magali falou. Entendeu? E aí joga na vala comum, tudo que você joga na vala comum. Né?
É direto, A próxima todos vez os que eu for dias tem fazer gente esse escrevendo. gráfico aí, eu vou pegar o mundo do desejo, eu vou fazer em degradê, assim. 2h30. Não. Luiz, você pode pôr aí, vamos ensinar. Isso, só um detalhe. Se vocês tiverem interesse, então, quando for prestar muita atenção, na quarta região do pensamento, a região das forças arquetípicas. Então, eu dividi em dois para dar maior número de detalhes. E outra aqui, essa afirmação, é a região central, é a região mais importante dos 5 mundos. É como se fosse o fiel da balança. Você pôr o ser humano aqui assim, você vai ter que achar o ponto de equilíbrio. É lá que é a região central da região das forças arquetípicas. E ela é interessante porque é o seguinte, quando você está nos mundos celestiais, né, você está trabalhando nas regiões, nos mundos superiores. Né? E quando você está aqui renascido, você está trabalhando nos mundos inferiores. Né? Então essa força arquetípica, ela divide justamente esses dois momentos. Por isso que fala que para cima é reino de espírito e para baixo é reino da forma. Olha que interessante. Ele não fala, porque não é, região do pensamento abstrato forma. Percebem? A região do pensamento abstrato não é forma. Forma é a partir da região do pensamento concreto. Então quando você fala assim, vou trabalhar com formas. Então, formas é pensamento forma, forma de desejo, forma etérica e forma física. Mas não existe forma de ideia, porque ideia não é forma. Essa é outra grande dificuldade nossa, entendeu? Por isso que precisa ter iniciação. Porque muitas pessoas falam assim, mas para que eu vou trilhar o caminho da Rosa Cruz? Por que eu quero ser iniciado? Para você conseguir trabalhar com essas coisas para cima. Você não consegue trabalhar com ideia. Não consegue, entendeu? Inclusive, as pessoas que conseguem trabalhar com ideia, elas são o quê? Sonhadores. Elas são escrachadas nesse mundo físico como o quê? Preguiçosos mentais. E olha que esses irmãos que conseguem trabalhar com ideia, mesmo assim a ideia dele, quando ele vai pensamento forma, já entra no desejo. Entendeu? Mesmo assim, mesmo tendo essa contaminação, mas ele sendo um sonhador, sendo um cara tal, né? Agora pergunta, só para terminar, pergunta, um filósofo, ele trabalha com o quê? Filósofo bom, filósofo grande, tá? Um filósofo bom, tá? Não esses furré que a gente vê por aí, tá? Não é uns influenciadores, é filósofo clássico, tal. Vocês acham, olhando ali, vocês acham que você trabalha com o quê? Deveria trabalhar com as 3 superiores, na minha opinião. Só se for iniciado, meu. Não, só se for iniciado, por isso que... Ou seja, o filósofo trabalhar com um filósofo bom para trabalhar, por exemplo, o Goethe. O Goethe era um filósofo bom, era iniciado. Então, o Goethe trabalhava com as 3 regiões superiores e dali para cima. As forças arquetípicas. Ideias, pode ter certeza. Goethe tinha corpo mental, não tinha mente, né? Entendeu? É boa. Né? Agora, um filósofo muito bom de mercado aí, que vende pra caramba, ele está na parte de baixo. Nas 3. Mas ele pensa, ele fala palavras bonitas. Gente, palavras bonitas é fácil falar. Vai na Bíblia, tem palavra bonita pra caramba lá. Você não precisa comprar nenhum livro para achar palavra bonita. Desde que tem o pessoal, não, olha, tem um cara aqui que fala, olha, ele fala umas palavras muito bonitas. Esse cara é muito bom. Fala, cara, esse cara aí tá querendo vender livro. O pensamento dele está contaminado pelo desejo, entendeu? Né? E isso que o Carlos falou é aquela última frase lá, ó. Aqui, que eu coloquei na 5ª, 6ª e 7ª região do pensamento abstrato. Aqui esse princípio se acha no primeiríssimo estágio de desenvolvimento. Primeiríssimo, eu quis dizer o seguinte, não é nem o primeiro, é aquela primeira linhazinha. Bom, vamos... Legal, né? Dá para falar bastante coisa. Bom, né? por final... Se for continuar aqui, a gente vai embora. Não vai embora. Porque, e outra coisa, daqui a pouco todo mundo vai pender a cabeça assim pro lado direito, aí começa a colocar sangue do lado direito do cérebro, pronto, aí esquece hora, comida. Outra coisa, então, como última proposta é o seguinte, existe uma frase que o seu Max Heidel colocou e depois ela foi modificada por programadores, né? Ficou assim, uma frase lógica. Se Buda, grande e sublime, com 2, foi a luz da Ásia, então pode-se afirmar que Cristo é a luz do mundo. Sim. Isso é lógica puríssima. Agora, o que você pode falar da primeira afirmação e da segunda, vai vida aqui. Que tudo aquilo que nós estudamos no conceito a respeito de Cristo, ele se encaixa na segunda.
ele mata todas as outras referentes ao primeiro. A primeira coisa é a seguinte: aqui é o Cristo interno e o primeiro é Jeová externo. E para terminar essa nossa região de estudos, fechando e nos preparando para oficiar o ritual do serviço devocional, que hoje é o serviço do templo, rezemos a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.